Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Lamentações. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nos vídeos anteriores, nós havíamos estudado o primeiro e o segundo lamento e vimos também uma parte do terceiro lamento. Então, hoje, nós vamos fechar o terceiro lamento e vamos falar também sobre o quarto lamento de Jeremias. Pois muito bem, o terceiro lamento, a partir do verso 55 até o verso 66, ainda trata de uma profunda miséria em que o povo estava. Então, ele vai mostrar em que situação deplorável de miséria estava o povo. Mas, mesmo assim, Deus está garantindo que o povo não vai ficar à mercê desse sofrimento por muito tempo. Deus vai permitir um livramento, uma libertação do sofrimento, das aflições que o povo está sofrendo. Diz assim, invoquei o teu nome, ó Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu gemido, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste, não temas. Então, o que o profeta está mostrando aqui, que Jeremias está mostrando aqui, que apesar de toda a situação de calamidade, de miséria, de terror, de opressão que eles estavam sofrendo, Deus não iria deixá-los desta forma por muito tempo. Deus iria livrá-los, libertá-los, porque Deus ouve o grito de socorro, o clamor por livramento, o clamor por um alívio do povo. Deus é solícito, Deus ele é rápido em responder e em ajudar o povo que estava escravizado. Mas por que o povo estava escravizado mesmo? Por causa do pecado. Ele vai, então, resgatar este povo e ele vai pagar pelo seu resgate. Então, o resgate implica um pagamento. Deus está, então, se dispondo a pagar pelo resgate do povo. Deus colocou este povo, porque pecador, porque ele estava pecando, em um julgamento. Ele levanta nações, como nós vimos no livro de Isaías, como nós vimos no livro do próprio Jeremias. Deus levanta um povo para servir de instrumento de julgamento. Só que este povo que estava oprimido, que estava escravizado, agora será resgatado. Mesmo assim, o povo ou o profeta aqui, dá para sentir na expressão dele, no escrever dele, que ele tinha ainda um sentimento de surpresa, porque eles estavam passando por tudo isso. Como assim o Senhor permite que nós passemos por tudo isso? Porque nós somos o povo de Deus, nós somos um povo eleito, escolhido por Deus. Mas este povo eleito escolhido não estava seguindo aquilo que havia pactuado com Deus. O autor apresenta este sentimento para Deus. E ele sabe que o que estavam sofrendo era algo justo, porque era uma punição, era um julgamento justo pelo pecado, pela corrupção, pelo desvio que o povo tinha feito, que todos tinham feito. Então, ele vai submeter esse sentimento a Deus e ele vai apelar aqui para a misericórdia de Deus. Então, contemplai-os sentados ou de pé, eu sou a sua canção. E aqui ele vai agora pleitear, ele vai pedir para que Deus mude o foco da sua ira, mude o foco da justiça.
tirar o foco do povo de Deus para aquele povo que estava indo além do que deveria ter feito. Né? Então ele diz assim: põe um véu sobre o seu coração, seja a tua maldição sobre eles. Eles quem? Eles, o povo que estava oprimindo o povo de Deus. Persegue-os na tua ira e destrói-os debaixo dos céus do Senhor. Então ele está pedindo que Deus desvie o seu olhar, desvie a sua ira, desvie o julgamento do povo dele, do povo de Deus, para o povo que estava oprimindo-o. Por quê? Ele deveria fazer isso? Porque eles foram além do que deviam. Este povo foi chamado para servir de instrumento no julgamento de Deus. Então, como agora o profeta está pedindo para que ele seja punido, se ele está fazendo uma coisa que Deus pediu? Porque ele foi além. Ele foi mais do que deveria. Ele estava sentindo prazer na ofensa, na opressão, em causar dor, pavor, agonia ao povo de Deus. Então, aqui nós vemos uma preocupação na retribuição divina. Não numa reabilitação espiritual, mas numa retribuição através da ira de Deus para aqueles que estavam servindo de chicote, né? Aqueles que estavam trazendo a ira. Eles é que deveriam agora sofrer este julgamento de Deus, porque eles foram além do que deveriam ter ido. O quarto lamento agora, ele fala sobre a lembrança dos dias passados nessa primeira etapa. Lembrem o seguinte: primeiro, segundo, quarto e quinto capítulos, eles têm 22 versículos, cada versículo iniciando com uma letra do alfabeto hebraico. O capítulo 3, que a gente acabou de ver, ele tem 66, ou seja, 3 vezes mais, no sentido de que, então, ele é o triplo do alfabeto. Lembremos que cada versículo começa com uma letra do alfabeto, do Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, até o Tal, que é a última letra do alfabeto, porque o povo pecou de alfa a ômega, de A a Z, de Aleph a Tal, ou seja, completamente. Bom, do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 4, na quarta lamentação, o profeta começa a lembrar dos dias de passado feliz, lembrando que o povo era ouro, ouro fino, ouro bom. Então, por que agora ele está mudando? Por que isso? Porque como o pecado trouxe uma corrupção, um desvirtuamento do povo, aquilo que era ouro também foi corrompido. Aquilo que era ouro também foi degradado. Então, aquele ouro, aquela pedra do santuário, ou seja, o povo de Judá, que era o ouro, a coisa mais preciosa, a coisa mais firme que existia, o ouro e a pedra, o povo de Judá, que era o povo que deveria estar honrando e adorando o Senhor, ele estava agora degradado. Ele agora não era mais ouro e pedra, ele era monturo. O que quer dizer monturo? Monturo quer dizer lixo. Ele era agora sujeira. Ele estava no meio da sujeira. Ele não estava no meio do ouro, no meio das pedras. Não, ele estava no meio da sujeira. Ele trata aqui também de vaso de barro. Lembrem-se, lá no Novo Testamento, nós vemos que existe uma menção a vasos. Só que lá a gente ouve o seguinte: existem vasos de barro, existem vasos que são feitos de ouro, que são feitos de outros metais. Existe vaso para honra e existe vaso para a desonra. Por que ele está usando a expressão vaso? Porque era comum utilizar vaso nas casas. Vaso é um utensílio doméstico, era um utensílio para guardar mantimento,
água, óleo, comida. Assim como nós, vasos, somos repositórios do Espírito, somos repositórios daquilo que é mais santo e sagrado. Então, vaso de barro significa um utensílio que aqui ele está dizendo, é simples o utensílio, ele é feito de barro, ele não é feito de ouro. Então eu estou aqui comparando um utensílio para honra e um utensílio para desonra. Então nós temos aí um vaso para honra, um vaso para desonra? Sim, que foi explicado para nós lá no Novo Testamento. O profeta diz o seguinte: então nós viramos monturo, nós viramos lixo, nós viramos sujeira, nós viramos aquilo que era feliz, aquilo que era puro, aquilo que era nobre, virou apenas sujeira e degradação. Então o povo estava passando por fome, sim, e ele menciona aqui que as crianças estão sofrendo fome. O que é mais chocante para alguém é ver uma criança, um filho, né, sofrer fome. E ele compara estas crianças sofrendo fome aos animais silvestres, selvagens. Porque o animal selvagem não estava passando fome, ele estava comendo. Mas as crianças de Jerusalém estavam passando fome. Isto tudo por quê? Porque acabaram-se os dias de felicidade, acabaram-se os dias bons, estamos agora vivendo num dia de julgamento. Ele faz outra comparação, ele compara Jerusalém com Sodoma. O amado lembra Sodoma, Gomorra, que foram destruídos pela ira de Deus, pelo fogo que desceu dos céus. E esta destruição foi muito rápida, foi instantânea. As pessoas pura e simplesmente foram mortas de uma hora para outra. Quase que não deu tempo de Ló e sua família fugirem. Tanto é que a sua esposa não conseguiu. Então veja, Sodoma e Gomorra, que era uma cidade de pecado, que era uma cidade de muita corrupção, ela teve o seu fim imediato. Mas Jerusalém não. Jerusalém estava sofrendo vagarosamente. Jerusalém estava definhando, sendo destruída com com muito tempo, ou seja, demorando muito para ser destruída. Eles estavam sofrendo, portanto, mais do que Sodoma, que era uma cidade inteira pecaminosa. Eles morriam por peste, morriam por espada, morriam pela fome. Tanto isto é que eles foram entregues ao canibalismo. Olha lá, as mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, que lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo, diz o verso 10. Então veja, aqui nós estamos observando, amados, uma degradação absurda, abominável. E nem havia esperança. Aquela cidade que antes era tida como inconquistável, indestrutível, agora estava sendo conquistada com terror, com pavor, com opressão, com dor, com muito sofrimento. A esperança era vã. A cidade estava sendo destruída. Mas por que isso estava acontecendo? A partir do verso 13, nós vamos ver os resultados do pecado. Em outras palavras, o pecado é que estava servindo de causa para a ruína. Mas de que pecado ele estava falando? O pecado da incredulidade, o pecado da rejeição do governo de Deus, o pecado do desprezo à lei, do desprezo ao conselho, à palavra do Senhor, a desconfiança do poder de Deus, a murmuração não só de Deus, dos profetas ou daqueles que eram corretos, a recusa em ouvir e em servir a Deus,
o afastamento de Deus, o afastamento dos preceitos de Deus. Eles estavam sendo tratados como se fossem leprosos. O leproso não podia viver em conjunto, o leproso tinha que ser deixado de lado, ninguém podia se aproximar, ninguém podia tocar num leproso. Eles estavam sendo leprosos em todos os lugares, ninguém os aceitava mais. Por isso, aconteceu por causa dos pecados dos profetas e das maldades dos seus sacerdotes que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Então, é por isso que eles estavam sendo punidos, julgados. Os líderes foram dispersos em todos os lados. Eles não deixavam chegar ao Egito, eles não deixavam sair para lugar nenhum. Eles eram destruídos. Depois de levar grande parte, depois dessa destruição, ainda depois disso, a época que o profeta está escrevendo as Lamentações, houve mais uma deportação em 581. Antes dessa deportação, eles mandaram uma pessoa de nome Gedalias para fazer o governo do pouco do povo que tinha ficado. E este povo, né, alguns deste povo acabaram matando Gedalias. Então, ainda em retaliação, eles fizeram mais uma deportação em 581. Os babilônios perseguiram sem trégua. Onde eles iam, eram perseguidos pelos babilônios. Eram levados em cativeiro. Não se permitia fugir para nenhum lugar. Por quê? Porque eles deveriam ir para a Babilônia e cumprir a sua sentença de cativeiro lá na Babilônia. Ele fala aqui de ungido. Lembre-se que a palavra ungido ela pode significar várias coisas em relação ao ministério de algumas pessoas. Então, por exemplo, nós podemos ungir um sacerdote, nós podemos ungir um profeta e nós podemos ungir um rei. Reis, sacerdotes e profetas eram ungidos. Então, quando ele fala aqui de ungido, pode ser qualquer um deles? Pode. Mas especificamente de quem Jeremias está falando? Jeremias está falando do rei Zedequias. O rei Zedequias que foi teimoso o suficiente para que tudo isso acontecesse, que não ouviu nada disso, que procurou solução em todos os lugares, menos aos pés do Senhor. Este rei, quando ele fugiu, ele foi capturado, os seus filhos foram mortos na sua frente e depois os seus olhos foram vazados, ele foi cegado. Ou seja, a última coisa que ele viu foram seus filhos morrendo. E aí ele foi levado para a Babilônia, cativo na Babilônia. A última parte do capítulo 4 está no verso 21 e 22. Aqui nós temos uma promessa de castigo para Edom. Por que Edom? Porque quando a Babilônia foi dominar Judá, Jerusalém, eles se alegraram. Eles ficaram muito felizes. Eles sempre foram inimigos, eles sempre fizeram de tudo para prejudicar o povo de Deus. E aí, quando Nabucodonosor entrou para o domínio, eles não ajudaram Judá, muito pelo contrário. Eles ajudaram Nabucodonosor. Tanto é que Nabucodonosor deu as suas terras, as terras de Judá, para Edom, em agradecimento ao auxílio militar. Então, como eles ficaram felizes e satisfeitos, né, eles seriam julgados também. Então, meu amado, nós vamos ver aqui uma coisa. Não interessa qual é o resultado, o julgamento e a sentença que Deus vai afligir, que Deus vai aplicar nas pessoas.
naqueles que estão sob julgamento. Nós não podemos ficar felizes pelo mal que vai acontecer, ou pelo bem. Não há possibilidade de você ficar feliz. Por quê? Porque isto foi tido como negativo. E da mesma forma que eles ficaram felizes pelo mal que aconteceu a Judá, o Senhor os afligiu. Da mesma forma, do mesmo jeito. Então nós temos que tomar cuidado com isto. Aquilo que está acontecendo com as pessoas, mesmo que seja um julgamento, não deve nos alegrar. Muito pelo contrário, nós precisamos ficar atentos para não cairmos no mesmo caso e na mesma punição. Amém, amados? Bons estudos.